Prezado irmão e ouvinte da Palavra de Deus, aqui quem fala é o pastor Raimundo Nonato Souza. Eu quero vos trazer nessa noite um trecho da Palavra de Deus como base da nossa meditação para todos aqueles que acessar esse canal, né? Ouvir essa mensagem, a mensagem de Deus para atingir o seu coração. Espero que o seu coração esteja pronto para observar essa mensagem. Se encontra em Mateus capítulo de número 7, a partir do versículo 21, até o 23, depois mais dois versículos, 28 e 29, que diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas na frente a gente vê o versículo 28 e 29 que diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Graças a Deus. Nós estamos aqui diante de uma palavra de Deus. Primeiro, Jesus Cristo menciona, o texto diz: Quem entrará no reino dos céus? Nós sabemos que todos os homens, ele tem desejo, todo homem na sua consciência, ele tem desejo de ir para o céu, pois exatamente Jesus Cristo veio a esse mundo e nos pregou a salvação, nos pregou o perdão dos pecados, a remissão dos nossos pecados através da sua morte ali na cruz. E todos os homens, principalmente as pessoas que aceitam Jesus, faz parte de uma igreja evangélica, o desejo, o anseio deles, o objetivo é ir para o céu. E aqui diz: quem entra no reino dos céus. E o Senhor Jesus diz assim: Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Existe uma condição. Não é a todos aqueles que diz Senhor, que erga a voz ao céu, que invoca o nome de Deus, que vai entrar no céu. Aqui o Senhor Jesus deixa bem claro que nem é todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai, Deus, Pai de Jesus, nosso Pai, que está nos céus. E uma coisa que nos chama a atenção para nós meditar é que o Senhor Jesus diz: muitos naqueles dias dirão, né? Muitos me dirão. Quer dizer, no dia que nós tivermos de prestar conta com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque segundo a Bíblia Sagrada, diz que todos nós vamos comparecer diante do Senhor para prestar conta. Ele diz assim: e muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus está dizendo claramente que naqueles dias muitos vão chegar para o Senhor Jesus dizendo assim: ó Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Em teu nome eu fiz maravilha. Em teu nome muitos vão dizer assim. E até nós profetizamos. Vamos pensar que não é o fato da gente profetizar que isso garante a salvação. Não é o fato da gente exercer autoridade sobre um espírito imundo que isso vai garantir a salvação da gente, que vai garantir a nossa entrada nos céus. Porque senão o Senhor Jesus Cristo não estava explicando claramente aqui nessa palavra. Muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, nós fizemos tudo isso em teu nome. Em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Mas é como diz o Senhor Jesus: só entra no céu aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Expulsar demônio é curar enfermidade. Isso não garante a nossa entrada nos céus, no reino de Deus. O que garante a nossa entrada nos céus é nós lavar a nossa consciência impura no sangue de Jesus. Fazer a vontade de nosso Deus que está nos céus, como está escrito. E o Senhor Jesus, em resposta a essas pessoas, ele vai dizer: eu nunca conheci vocês. Vocês fizeram todas essas coisas, mas não deixaram de praticar a iniquidade. Então, a Bíblia Sagrada, aqui no versículo 28 e 29, diz que quando Jesus concluiu esse discurso, o povo, a multidão, admirou de Jesus. Por que essa admiração? Aqui está dizendo: porque a doutrina de Jesus era com autoridade. Discurso de Jesus, discurso era com autoridade e não como os escribas. Segundo a Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, a Bíblia Sagrada diz que os escribas, ele tinha por profissão, todos os sábados, ler a lei de Moisés para o povo. O povo ficava em pé e ele lia, era um discurso costumeiro. Nós entendemos que a autoridade de Jesus não era apenas porque Jesus exercia autoridade sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades. Não era apenas por isso. Claramente a gente entender que o ensinamento de Jesus era aquele ensinamento de que ele fazia com que as pessoas se tornassem personagens no seu ensinamento. Era uma pessoa que dominava bem o que estava ensinando. Ele não ensinava por ensinar. Ele sabia bem o que ele estava falando. Tanto que o discurso de Jesus era tão radiante, tão penetrante, com tanta sabedoria, um espírito de sabedoria tão tremendo, que até os gregos, na época que os gregos, segundo as escrituras sagradas, eram o berço da filosofia, das letras, eles se admiraram da doutrina de Jesus. Chegaram até a dizer assim: como é que este sabe letras sem as ter aprendido? Então a mensagem de Jesus, ela envolvia as pessoas. Quem ouvia a mensagem de Jesus dava vontade de ouvir mais a mensagem de Jesus. E essa autoridade não era somente porque ele tinha e tem autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, curava enfermo. Nem todas as vezes as mensagens, por mais eloquentes que elas sejam, elas não transmitem autoridade. Porque nós estamos acostumados a ver tantas mensagens de pregadores eloquentes, que fala de uma forma tão eloquente, que envolve o povo se descabela, o povo sapateia, mas depois que passa tudo aquilo, que se alguém perguntar o que foi que o pregador pregou, acredito que nem mesmo o pregador vai relatar o que ele pregou. É que nem um hino que uma cantora canta dizendo assim:
depois que passa a emoção, tudo volta para o mesmo lugar. Não exerce nenhum tipo de penetração espiritual como as mensagens de Jesus. Porque Jesus, a autoridade de Jesus, é porque ele falava sabendo o que estava pregando. E outra coisa também, ele pregava o que estava vivendo. Ele pregava o que estava vivendo. Não era só porque ele tinha poder e tem poder. Porque a própria palavra de Deus diz também que João Batista, um homem de caráter diferente de Jesus, também era dono de uma autoridade tremenda na sua mensagem. E os próprios judeus chegou a dizer que João não fez nenhum sinal. João não expulsou demônio. João não curou enfermo. Não ressuscitou mortos. Mas ele tinha uma autoridade tão grande de envolver as pessoas na sua doutrina, na sua palavra, que diz que quando João começou a pregar o batismo e o arrependimento, toda Israel, toda a Judéia foram até o deserto em busca para ouvir João. João conseguiu mexer até com os sacerdotes e com os escribas e com os fariseus da época, porque segundo a palavra de Deus, depois, quando João começou a pregar a sua palavra no deserto, alguém da parte dos sacerdotes fariseus mandaram perguntar quem era ele. Diz que chegou os servidores, pergunta: quem és tu? Tu és Elias? Tu és profeta? Ele diz: não. Tu és o Cristo? Não, não sou o Cristo. Quer dizer, João incomodou até os religiosos e os políticos da época com a sua palavra. Porque segundo a Bíblia Sagrada, até mesmo Herodes se rendia à mensagem de Jesus, de João Batista. Porque a mensagem de João Batista era autoritária, ela tinha autoridade, era de um homem que sabia o que estava fazendo, que pregava o que vivia. E João não expulsou demônio, João não curou enfermo. E nós vemos aqui alguém dizendo para Jesus, naquele dia, dizendo assim: Senhor, no teu nome nós fizemos maravilha. No teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos enfermos. Por que nós estamos sendo reprovados? O que a palavra de Deus diz? Jesus olha para essas pessoas, bem, porque Deus é amor, mas é também justiça. Não existe quebra-galho diante de Deus. No dia que nós estivermos diante do nosso Deus, para receber dele, ele vai dar a cada um segundo a sua obra. A Bíblia diz que todos vão ser julgados pelaquilo que praticou. Não importa o que ele fez em nome de Jesus. O que operou foi o nome de Jesus, não foi a pessoa. A autoridade está no nome de Jesus. Aqui eu quero dizer, porque tem muitos pregadores que querem envolver as pessoas com palavras sutileza. Receba uma oração forte. Que oração forte? Não existe oração forte. Existe um Deus forte que recebe, que ouve a oração do justo. Diz assim: a oração do justo pode muito em seus efeitos, mas quem é forte é o nosso Deus. Não existe oração forte. Pregação eloquente não salva ninguém, porque na Bíblia Sagrada mesmo, no livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que até Herodes envolveu a população daquela época com uma mensagem, com um discurso eloquente. A Bíblia Sagrada diz que Herodes, no dia do seu aniversário, ele deu um discurso para Israel de uma forma tão eloquente que envolveu a população, e as pessoas diziam: é voz de Deus e não de homem. Quer dizer, todos correram para cima de Herodes, dizendo que Herodes era um Deus, por causa da mensagem. Mas a mensagem de Herodes não tinha o conteúdo da mensagem de Jesus, de João Batista, porque não tinha verdade.
Não existia verdade na palavra de Herodes. Porque onde não há verdade, não existe firmeza. Não existe solidez da palavra. Toda palavra verdadeira, ela é sólida. Glórias a Deus. Foi por isso que Jesus minuciosamente teve todo o cuidado de pregar a palavra verdadeira. O verdadeiro evangélico que salva, que cura, que liberta. Quer dizer, Jesus mesmo tendo, porque o ministério de Jesus foi um ministério completo, um ministério que acompanhara o seu ministério dotado de dons espirituais, dom de curar. Jesus tinha e tem o poder de conhecer os pensamentos, porque só há o dom de ser uma pessoa que conhece o coração, que penetra somente Deus, somente o Espírito, somente a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é quem esquadrilha, quem pode penetrar e revelar o que tem dentro do coração do homem. Jesus tinha e tem esse dom, porque Jesus era o próprio Deus, o dom da onisciência. Ele tinha o dom da onisciência, porque ele conhecia o coração do homem. Ali no livro de Apocalipse, todas as cartas que ele escreve para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia, todas elas é repetido uma frase que diz assim: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então ninguém se engane. Não é só dizer que ser crente que já tem a salvação. Não é porque você expulsou um demônio que já te garanta a salvação. Não é porque você curou um enfermo que isso te garante salvação. Que vai te garantir a salvação é você ser um homem lavado e remido no sangue de Jesus. Deixar sua iniquidade, deixar o seu pecado e fazer vereda direita para os vossos pés. Assim você tem garantia a salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e espero que o seu coração receba esta palavra de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.